Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma noite de quinta-feira que nos encontramos e hoje atendendo ao convite do nosso irmão Cristalino, que sempre nos dá a oportunidade de aprendizado. É o que a gente sempre fala, que todo o estudo que nós fazemos, aqui que nós nos colocamos nessa posição de facilitadores, somos os primeiros a aprender ou tentar aprender. O estudo sempre nos serve para a reflexão da nossa própria vida, da nossa própria evolução. E antes de darmos aí prosseguimento à, à temática de hoje, eu vou fazer um convite para que todos possam se colocar de uma forma confortável, de olhos fechados ou não, mas que possamos aí serenar nossos corações, tranquilizar nossa mente, para fazermos a prece inicial. Bondoso Deus, aqui estamos nós, mais uma noite reunidos, em agradecimento a Ti pela oportunidade bendita que nos concede de regressarmos aos nossos corpos, de nascermos em nossos lares, de termos as famílias que nós temos, sabendo que em tudo há Ti, que em tudo há a Tua presença. Agradecemos a Ti, Pai, por nos conceder a oportunidade de reunirmos com os nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam, através dessa tecnologia que nos aproxima. Sabemos que o momento requer muita concentração, muito aprendizado, que possamos sobressair de nós mesmos, largarmos de tudo aquilo que nos prende, para que assim possamos trilhar verdadeiramente a senda do amor, da paz, que sempre está nos convidando. Agradecemos também aos nossos irmãos espirituais que se colocam presentes a todo momento, a estes que chamamos de amigos, de anjos da guarda ou de espíritos de luz. São estes que nos guiam, são estes que nos convidam a todo momento, vibrando por nós, nos intuindo a abrir os nossos corações, a ampliar os nossos horizontes e sabermos que nunca estamos sós. Agradecemos também, Deus, ao nosso Mestre querido Jesus, que se fez presente e se faz presente e sempre estará conosco nessa jornada evolutiva que nos cabe olhar para Ele, olhar para nós e nos reformar para então, um dia, possamos ser único contigo, Pai. Que seja presente nessa noite, em todos os lares, onde quer que se encontrem os nossos irmãos e irmãs, e que possamos aí ter a tranquilidade de facilitar o estudo da noite. Obrigado, Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos aí agora pensar um pouco e refletir, né? Então vamos compartilhar um pouco a nossa tela aqui, para facilitar a nossa visualização e facilitar aí a nossa compreensão. O desafio da noite é falarmos sobre o suicídio. E a temática escolhida é Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Como é de praxe, todos nós sabemos, toda vez que eu sou convidado aí para falar sobre, em qualquer caso, sobre qualquer assunto, antes de eu dar início aos estudos, eu gosto de fazer um convite. E esse convite, na verdade, é uma fala, né? E no final um convite, é para falar sobre o nosso grupo de Poté, grupo este que surgiu há algum tempo atrás e que nós estamos aí fazendo 7 anos, é o GEDESP, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita de Poté. É um grupo pequeno,
mas que se reúne sempre, todas as terças-feiras, para o estudo do Livro dos Espíritos, e todas as quintas-feiras para as palestras públicas. Nós iniciamos timidamente, né, com poucas pessoas, ainda somos poucos encarnados, mas sabemos que o trabalho no plano espiritual é imenso. E nós temos aí a oportunidade concedida por um casal lá de Poté de utilizarmos aí um pouco da casa deles para fazer nossos estudos. Então, nós temos aí nossa sala de estudo do Livro dos Espíritos, a caixa de bombom aí não são todas as vezes que nós temos, né? Só foi esse dia que nós ganhamos de um irmão que esteve lá conosco. E aqui nessa varanda, nessa sacada, é onde nós realizamos aí as palestras públicas, sempre convidando nossos irmãos e irmãs de toda a região para facilitar a compreensão dos estudos. E aí tem um pouco das pessoas que participam, né? E eu gosto de divulgar porque nós sabemos que toda vez que nós iniciamos algum tipo de trabalho, a gente recebe muitas pessoas curiosas e algumas pessoas que não entendem qual é o nosso papel, às vezes querem apagar essa luz. Mas mais do que isso, apagar essa luz, a gente sabe que qualquer grupo que se inicia, a gente precisa muito de uma sustentação. E essa sustentação eu peço para todos vocês, ao chegarem em seus lares, ao deitarem, fazer a prece da noite, que tirem aí 30 segundos das suas orações, apenas 30 segundos é que eu peço, para vibrar por nós, né? Pedindo para todas as pessoas que estão lá em Poté, muita paz, muita tranquilidade, força e principalmente perseverança. Tá? Então, toda vez eu peço aí esses 30 segundos de oração. Mas vamos dar aí seguimento à proposta de hoje, que é falar, e proposta essa um pouco difícil, normalmente a gente faz algum seminário aí de 3 horas para falar sobre o suicídio. Sabemos que nós iniciamos o mês de setembro, e todo mês de setembro a gente é convidado para falar, né? Não só eu, mas em todas as casas espíritas, e não só nas casas espíritas, onde quer que estejam aí na cidade, se vocês se encontram, sempre tem essa mobilização social para falar sobre a campanha aí do Setembro Amarelo. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa campanha, mas também nós vamos olhar aí sobre a ótica do Espiritismo. Então, porque falar sempre é a melhor solução. Há algumas pessoas que fazem algumas críticas no sentido de que, porque logo em setembro, porque só em setembro? Como se não acontecesse o suicídio aí ao longo do ano. Claro que acontece, mas a gente precisa de um momento de mobilização, onde todos se voltam para ficarem mais sensíveis e ouvir, estudar, procurar saber mais, para saber lidar com o restante do ano, para saber lidar com algumas questões que são internas, que nos tocam, ou que tocam aquelas pessoas que estão aí em volta de nós. A campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, né? E tem como objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio, não só no Brasil, mas também no mundo, e suas formas de prevenção. Muitos estudiosos dizem que a cada 10 pessoas que tiram a própria vida, 9 poderiam ser salvas se nós tivéssemos aí em preparo para abordarmos o assunto. Tá? Se a gente pudesse nos doar um pouco mais para falar a respeito do que está acontecendo com a vida dessa pessoa, ou o que está acontecendo com a nossa própria vida, porque muitas vezes nós somos estes que estamos aí pensando em tirar a própria vida. A campanha ocorre aí no mês de setembro, como nós estamos iniciando agora, desde 2014, que teve maior repercussão, assim, a gente
vem tendo essa campanha com maior ênfase, por meio de identificações de locais públicos e particulares, locais públicos e particulares, com a cor amarela e a divulgação de informações. E alguns aí podem perceber que eu estou aqui com a fitinha amarela, e essa fitinha amarela é justamente para chamar a atenção de algumas pessoas que nos param na rua e perguntam, mas que fita amarela é essa? O que representa? E a gente tem aí a oportunidade de falar um pouco mais sobre a campanha. O suicídio é considerado um problema de saúde pública, para a gente tomar consciência aí, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E pode totalizar aí quase 1 milhão de pessoas todos os anos. E isso aqui, a cada 40 segundos, são pessoas que suicidam. Se nós pensarmos nas pessoas que acabam tentando se matar e não conseguem, a estatística desse tempo aí é menor ainda. A cada 3 segundos, alguém atenta contra a própria vida. E a cada 40 segundos, alguém consegue aí tirar a própria vida. E a gente ainda tem, apesar desses números alarmantes, ainda temos aí um pouco de preconceito, às vezes de tabu, porque não, a gente não quer saber. Né? Toda vez que nós vamos falar aí sobre o desencarne, né, ou popularmente falando aí como morte, nós temos esse receio de falarmos sobre o assunto. Nós temos esse tabu. Tabu é aquilo que nós sabemos, é um assunto que todo mundo ali sabe que está acontecendo, mas ninguém tem coragem de falar sobre. E aí nos compete essa coragem de falar sobre o assunto e convidar a todos aí que possam aprender um pouco mais. Então, antes de tudo, nós temos que pensar aqui um pouco sobre em que lugar nós nos ocupamos para falar o que vamos falar. Né? Sabemos que através da web, através aí das redes sociais, através dos vídeos que são compartilhados, são curtidos, não esqueçam disso, de curtir aí nosso vídeo, para fortalecer mais ainda o canal do Joaquim Portugal. Nós estamos nos ocupando aqui de uma ótica espírita. E para aqueles que estão assistindo e que não são espíritas, algumas questões básicas, por isso que eu chamei de preâmbulo, antes de adentrarmos com mais profundidade, nós temos que pensar o seguinte: para nós espíritas, Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, Deus, ele não é mais ou menos. Ele não é por si só mal. Ele age com justiça. Deus age com bondade. Ou seja, tudo que vem dele, e aí somos criaturas dele, e toda a parte material também advém dele, tem algo de bom. Ou seja, se vem dele, é justo. Se vem dele, é bom. A questão é que nós ainda não conseguimos enxergar Deus em tudo. Continuando aí os nossos preâmbulos, somos seres eternos, imortais do ponto de vista espiritual. Somos espíritos e estamos em um corpo. O corpo é perecível, porém, nós espíritos somos imortais. O corpo físico, como eu falei, morre e o espírito continua vivo. Outra questão é, o Espiritismo nos esclarece que o espírito habitará as regiões espirituais de acordo com o grau de adiantamento e afinidade espirituais. O que isso quer dizer? Que nós, espíritas, enquanto nessa visão, a gente acredita que o corpo, ao se definhar, o corpo material, nós, enquanto espíritos, continuamos a viver e que habitaremos outras regiões. E aí
são várias as regiões, isso é de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso grau de evolução, de compreensão sobre o mundo, sobre o mundo espiritual. Continuando aí, não menos importante, mas bem didático aqui, essas figuras, o ser humano é constituído do espírito, e aí vocês podem ver aí no desenho, nessa imagem que eu trouxe, o espírito como se fosse uma luz que não tem uma forma definida. Tá? Esse é o espírito. Mas o que envolve o espírito, nós chamamos de perispírito. É o que dá esse formato. Tá? Quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito, na verdade ela não viu o espírito. Ela viu um perispírito. E aí nós temos o corpo. Tá? Então, se vocês perceberem na imagem, o perispírito, aquilo que envolve o espírito, ela tem o mesmo formato que o corpo material, que o corpo físico. O que chamamos aí de perispírito é esse envoltório sutil, perene da alma, que possibilita a sua interação com o meio espiritual e físico. É esse corpo que está unindo o espírito com o corpo material. Tá? Espero que tenham entendido. Para ficar mais claro ainda, a gente pode pensar, por exemplo, aqui, me veio essa ideia, de um abacate. Sabe a fruta, abacate? Então, se a gente pegar o abacate, nós temos o caroço, o abacate. O caroço seria o espírito. Ele é redondo. É esférico. Nós temos a polpa, essa polpa aí seria o que chamamos de perispírito. E nós temos a casca, e a casca é o que nós chamamos de corpo físico. Se nós tirarmos a casca, tivermos o cuidado de tirar a casca, ainda o perispírito, que aí seria a polpa, ficaria com o mesmo formato, mas sem a casca. Então, pensando nisso, e eu gostaria que vocês lembrassem bastante disso, e isso vai repercutir aí no nosso estudo. O perispírito sofre os impactos gerados no corpo físico e vice-versa. Tá? Ou seja, o corpo físico também é impactado pelas forças do perispírito. Vai ficar mais claro lá na frente. Então, eu vou tentar retornar mais na frente sobre essa questão. Então, vamos compreender um pouco o fenômeno aí dessa questão do suicídio. Então, a depressão está aumentando em toda a população, inclusive entre os mais jovens, que é a faixa etária que mais acomete aí o índice de suicídio, mas não só os jovens, mas sobretudo com a população da terceira idade, os mais idosos, são os que mais cometem o suicídio. Tá? Mas o índice de jovens que vêm tentando, ou até mesmo conseguindo aí, tentando contra a própria vida, tem crescido assustadoramente nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país campeão, olha só, o Brasil é campeão mundial de transtorno de ansiedade. E somos o 5º em número de pessoas com depressão. Então, se nós pensarmos aí, em todos os países do planeta Terra, nós somos o campeão em transtorno de ansiedade. Percebam na própria casa de vocês, percebam no trabalho, no cotidiano de vocês, quanto que as pessoas estão ansiosas. Claro, a ansiedade é um sentimento comum, todos nós temos ansiedade. Ansiedade é algo como a tristeza, como a alegria. Mas quando falamos aqui sobre esse campeão do transtorno da ansiedade, é que a ansiedade já passou do nível de controle e aí já virou algo que nos transtorna, que nos traz
uma problemática maior, uma inquietação, uma irritação, uma preocupação excessiva, um medo excessivo, e isso vai trazer algumas consequências, como é dito aqui que somos o quinto país do mundo em transtornos aí da depressão. E aí a ansiedade pode levar, sim, à depressão, né? E não só a depressão, a ansiedade pode desencadear várias outras questões. Tá? Pode trazer um, um, uma síndrome do pânico, né? Uma agorafobia, que é aquele medo, um medo de multidão. Então, a ansiedade mal controlada, ela pode trazer muitas consequências. Então, o que significa aí que aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros, né, são acometidos aí desses transtornos. Dando continuidade, sobre os sentimentos e comportamentos de nós seres humanos. Então, a crise suicida tem uma relação direta com o isolamento, silêncio e falta de suporte psicossocial. Sendo assim, o acolhimento, o amparo, o respeito e o não julgamento são atitudes-chave para o manejo dessas situações. Percebam aí que, além de negrito, além de destacado, eu ainda fiz questão de colocar aí, sublinhado algumas palavras, que é isolamento, silêncio e falta de suporte psicossocial. Já são algumas dicas para nós percebermos algumas pessoas, ou nós mesmos, diante, né, da nossa vida cotidiana. Não quer dizer, claro, que a pessoa que é mais isolada, né, pode dizer que ela é tímida, né? A pessoa que tem mais silêncio, não gosta muito de falar, não quer dizer que isso é um problema é, alarmante. Mas o que a gente tem que perceber é como é a pessoa, e conhecendo a pessoa, notarmos que ela começa a se isolar. Opa, peraí, ela não é assim, está ficando muito quieta, ela não está tendo amizades, ela está ficando um pouco mais reclusa. Isso são questões que chamam a atenção. Tá? Lembrando que pode ser o contrário. A pessoa é uma pessoa tímida ou é uma pessoa muito tranquila, tem as suas interações sociais, porém agora eu percebo que ela está muito mais, ela está falando demais, ela está bastante agitada. Então a gente tem que sempre pensar nesses extremos. Tá? Porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre depressão, pensa que é esse embotamento, que é essa tristeza, que é essa questão mais reclusa, mas alguns sintomas da depressão, muito pelo contrário, pode trazer aí uma agitação, essa questão de dormir pouco, falar demais, comer muito ou comer pouco. Tá? Mas o que falta mesmo é esse acolhimento, é o amparo, é o respeito, sobretudo o respeito e o não julgamento. Há algumas pessoas que atentam contra a própria vida, são muito julgadas, condenadas. E isso traz mais ainda um peso para aquelas pessoas que, de alguma forma, tentaram e não conseguiram. Elas se sentem desamparadas. É um grito de socorro que elas estão tendo. Então, no Livro dos Espíritos, as questões aí 943 até a questão 957, um pouquinho mais, Kardec ele discute o tema e aponta algumas causas e consequências deste ato. Eu não vou trazer aqui todas as questões, mas eu vou destacar alguns questionamentos aí que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Então, para quem ainda não chegou, quem não comprou, quem não tem aí o Livro dos Espíritos, a gente consegue facilmente na internet, tá? De fazer o download. Façam e abram o livro e leiam, porque Kardec ele foi muito sagaz,
né, algumas questões onde ele questiona bastante, ele tenta esmiuçar aí vários assuntos. Tá? Então, vamos destacar algumas questões aqui. Questão 943. Então, eu vou me deslocar aqui na tela de vocês, tá? Para ficar melhor a compreensão aí da leitura. Kardec questiona: de onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele ou ela lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável do que espera. Então, o que está dizendo aqui para nós, né? Para a gente entender. A pergunta de Kardec é, mas e por que desse desgosto? De onde é que vem isso? E a resposta é, às vezes é do não fazer, da ociosidade, de estar parado, tá? De não ter um trabalho útil. E trabalho aqui não é questão de trabalho remunerado. Tá? Trabalho, quando a gente vai falar sobre isso, é sobre alguma ação que nós fazemos, né, para nós ou para o outro, e que nos traz algum prazer, que nos traz algum crescimento. Às vezes pode ser uma obra de caridade, às vezes é ir no vizinho, visitá-lo, saber dele, não é fofoca, tá? É de saber mesmo, de querer, de se preocupar com o outro. Não na questão de entender o outro, tá? Não, não é isso. Mas de se colocar à disposição, isso que a gente pode dizer aí de trabalho. Diz aqui também da falta de fé. Né? E fé a gente pode entender uma falta de confiança em Deus. E também a saciedade. É quando nós não temos mais essa vontade. É como se não tivéssemos esse sentido de falta. Né? Então, essa saciedade com a vida. Então, já cheguei até aqui e não tem mais nada que aprender. Esse sentimento de que não preciso mais adquirir nada. Essa saciedade, muitas vezes, pode trazer aí esse desgosto pela vida. Tá? Então, vou voltar aqui de novo para o canto da tela, né, passeando um pouquinho aí, e vamos dar seguimento. 944. Vamos nós. Kardec questiona: tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Tem o homem o direito de tirar a própria vida? Destaque letras garrafais que eu fiz. Não. Essa é a resposta. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Que lei é essa? Deus que dá a vida e Deus que permite o fim dessa vida física, corporal, tá? E aí continua, Kardec questionando: não é sempre voluntário o suicídio? A resposta é: o louco que se mata não sabe o que faz. Tá? Então, algumas pessoas que têm aí um transtorno, né, da esquizofrenia, a pessoa ela não que é louca, como assim a gente popularmente falamos, às vezes ela não tem consciência do que ela está fazendo. E aí, às vezes, ela se mata, mas ela não tem aí essa proporção de entendimento do que ela faz. Mas o que temos que destacar aqui, que tirar a própria vida consiste aí de uma transgressão à lei divina. Dando seguimento, esse sentimento aí, dos comportamentos das pessoas que tentam contra a própria vida,
comumente são pessoas que têm uma necessidade de aliviar as pressões externas, né? Como todos nós temos que aliviar essas pressões externas, né? Como as cobranças sociais, a culpa, o remorso por algo que eu fiz, a depressão, a ansiedade descontrolada, o medo, o fracasso, a humilhação, são muitas questões que a gente tem, às vezes, a necessidade de aliviar e muitas vezes nós não sabemos como. E isso pode estar ligado a erros do passado, um passado presente, dessa vida corporal, mas também o passado de vidas pregressas. Tá? Também pode estar ligado aí às obsessões. Né? O que seriam essas obsessões? São qualquer desentendimento que nós temos com alguma pessoa e aí fica pendente, porque nós, por motivos de orgulho, nós, de egoísmo, nós causamos o mal a alguém e essa pessoa aí fica ligada a gente com uma certa raiva, um certo ódio, que busca vingança, ou nós mesmos, né? Vamos colocar aí como se fôssemos aí sempre vítimas. Às vezes somos nós esses obsessores. Somos nós que queremos aí fazer o mal ao outro, que queremos vingança, que queremos cobrar, de fazer o julgamento. Então, a gente acaba obsediando, por mais que a gente não tenha mais o corpo físico, como eu falei aqui no início, né? Nós, enquanto espírito, nós ainda podemos aí fazer algum tipo de obsessão na vida do outro, cobrando dívidas passadas, né? Mas, claro, gente, nós temos que lembrar, nós não devemos aqui colocar só na conta dos obsessores, tem o que é nosso também. Então, no momento que tem ideias suicidas, a pessoa combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas, tá? E a gente chama até esse estado aí interno, onde tem esses dois sentimentos conflituosos, de ambivalência, né? A pessoa busca uma atenção e essa atenção não é aquela, ela está só querendo chamar a atenção nossa, mas ela está querendo realmente chamar a atenção nossa. Ela quer um olhar, não um olhar de julgar, não um olhar de coitado, coitadinha, mas um olhar que acolhe, um olhar que escuta, um olhar que está ali junto dela. A pessoa busca uma atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Até mesmo porque estar só, todos nós estamos. Tanto é que tem uma palavra que descreve essa questão de estar só, se chama solitude. O que é solitude? Solitude é quando eu sei e gosto de estar na minha companhia. O tempo todo nós estamos nessa questão de estarmos sós. Né? Só nós sabemos o que passa aqui. Só nós que sabemos o que temos aqui. Todos os sentimentos, todas as preocupações, todas as alegrias passam no nosso interior. A questão da solidão é que nós não estamos bem nem com nós mesmos. E aí é que mora o perigo. Né? É esse sentimento de um isolamento insuportável, dessa falta de olhar. É como se nós não tivéssemos mais ninguém para olhar por a gente. E aí não se, é como se elas não sentissem mais a nossa falta. Tá? Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para algum lugar ou situação melhor. Quem de nós nunca falou isso, né? Nossa, que vontade de sumir. O que seria esse sumir? É vontade, de, olha, de ir para um lugar onde não tem ninguém. Que lugar é esse que não tem ninguém? Esse lugar que não tem ninguém é a morte. Né? Claro que é a morte aparente, porque aí, pensando, como nós vemos falando aqui, a morte é só uma transição do corpo físico, tá? Que perece, mas que a vida continua.
Então, quase sempre sentem a necessidade de alcançar paz, descanso, ou até mesmo um final imediato aos tormentos e problemas que não terminam, ou que ela não consegue enxergar alguma solução. Por isso, dessa importância de estarmos juntos, porque podemos trazer aí uma nova perspectiva, uma nova solução, um olhar diferente para algumas problemáticas. Ou até mesmo dizer de, olha, estou aqui ao seu lado, eu não consigo resolver o seu problema, mas vamos juntos caminhar. Tá? Então, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, né? Que ocasionam a covardia moral. Está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, já a falta dessa percepção de um futuro, e aí a gente pode falar um futuro próximo mesmo, daqui 30 anos, como é que eu vou estar, o que eu preciso, quais são os meus objetivos, né? O que eu quero para mim, as minhas metas, né? Por mais que eu não as alcance, mas é bom a gente traçar algumas questões assim, também como a vida futura espiritual, né? De pensar de que nós continuamos vivos independente do corpo físico. Né? As ideias materialistas, que é essa questão materialista de ter, de possuir. Né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um celular, eu quero ter um carro, eu quero ter uma roupa de grife. E aí, refém desse materialismo, muitas vezes nós aí sucumbimos, né? E tiramos a nossa própria vida. Né? O tempo está passando rápido. No livro Nosso Lar, e aí eu convido a todos para ler o livro, ou quem quiser, tem até o filme, eu vou destacar aqui um trecho que é bastante interessante e que nos provoca também um pouco mais de reflexão. Há um diálogo entre André Luiz, Lísias, né, e o mentor espiritual que o assiste, que o resgate, André Luiz. É dito assim: é de lamentar que tenhamos, que, de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Clarencio, esse é o nome do benfeitor aí que resgata o André Luiz, permanecia sereno, sentir que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Como assim? Suicídio? Isso é André Luiz pensando. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular. Não calei a incriminação. Esse trecho aqui, para quem não conhece a história do André Luiz era um médico na Terra e que não prestou muito atenção na própria vida corporal. Ele é uma pessoa que bebia demais, que tinha uma vida boêmia e não cuidava do próprio corpo. E por causa disso, ele foi definhando e aí ele, né, veio o corpo dele físico falecer. E ao regressar para o mundo espiritual, ele era acusado como suicida. E esse cuidado que eu trouxe desse resgate ali, do André Luiz, né, no livro Nosso Lar, porque aqui introduz algo do suicídio indireto e que muitos de nós cometemos através da má alimentação, através do uso abusivo de drogas, né? E a gente pode colocar as drogas de todos os níveis, do álcool, do cigarro, né? Das outras drogas ilícitas, do uso, né? Do mau uso do corpo físico mesmo, tá? De ir no médico, de tomar cuidado, de fazer exames, fazer atividade física, de cuidar da própria mente. Isso são
de alguma forma, aí, um suicídio indireto. É quando nós não olhamos para o nosso próprio corpo. Temos que tomar alguma medicação e não tomamos, uma forma de sabotar o próprio corpo. E quais são aí as consequências do suicídio na vida futura? Se lembram quando eu falei sobre o perispírito? Aquela matéria que envolve o espírito, que dá forma ao espírito e que une o espírito ao corpo físico? Olha aí de novo a imagem. Então, no livro Céu e Inferno, é dito assim: o seu gesto criminoso, aquele que comete o suicídio, causa ao corpo fluídico, e aí a gente chama de perispírito, um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal, corpo físico, pelo renascimento. A maior parte deles, dos suicidas, volta enfermo à Terra. Quando fala esse voltar enfermo, é do reencarne. Estando no suicida, em toda a sua força, a vida, o ato brutal que despedaça, produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. O que é isso aqui, Mateus? Uma pessoa que tenta contra a própria vida, atenta contra a própria vida, tira a própria vida, e a gente resgatou aí na questão anterior, no Livro dos Espíritos, quando fala assim, é um ato criminoso, tá? Perante a lei divina. Uma pessoa que tira a própria vida, ela abala de tal forma aí esse perispírito que fica impregnado no perispírito, e isso vai repercutir em muitas encarnações, porque tinha toda uma programação de vida. Rompeu-se essa programação, cortou essa programação ao tirar a vida, isso vai repercutir em várias encarnações. Então, até ela resgatar esse mal que ela cometeu para si própria. E quais são as consequências aí do suicídio na vida futura? Questão Livro dos Espíritos, 957. Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Vamos ver a resposta? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não existe, não há penas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, está dizendo aqui que quais são as consequências do suicídio? São várias. Não tem como a gente determinar, não tem como a gente falar, olha, isso ali, se quem suicida vai acontecer isso. Tá? Mas ele está falando aqui, né, na resposta, que a consequência que todos têm, todos os suicidas, é o desapontamento. Que desapontamento é esse? De perceber que a vida continua. Que não cessou os problemas. Muito pelo contrário. Que se agravou ainda mais os problemas. Então, e aí eles podem espiar aí, de imediato, quando tomam consciência do mal que fizeram, ou então em várias e várias reencarnações. O tratamento aí, né, na doutrina espírita. O espiritismo, através das casas espíritas, proporciona um tratamento espiritual, que consiste nas palestras doutrinárias
São essas palestras que nós fazemos aí, aqui no Joaquim Portugal, todas as quintas-feiras, com alguma temática. Tá? As palestras informativas, que essa aqui, nossa, a gente pode falar que é uma palestra informativa, onde traz algumas questões relevantes, não só doutrinárias, mas sociais também. Os passes magnéticos, né? As águas frutificadas ou magnetizadas, o atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno é uma escuta, tá? Não é psicoterapia, tá, pessoal? Mas é uma pessoa que, através da doutrina espírita, faz um acolhimento de escuta. A pessoa, muitas vezes, ela está ali com algum tipo de sofrimento e ela precisa de alguém, né? Ela busca, e a casa espírita, todas as casas espíritas ali, nós temos atendimento fraterno. No Joaquim Portugal, nós estamos com a atividade conectada, né, virtual, por causa dos problemas que nós estamos enfrentando aí da pandemia, mas nós não cessamos aí o nosso atendimento fraterno. As reuniões mediúnicas de desobsessão, e o incentivo ao hábito das leituras esclarecedoras e edificantes, para que a pessoa compreenda melhor a sua realidade enquanto espírito imortal, reencarnado, e busque mais eficientemente a elevação de sua autoestima. Quando a gente fala sobre reuniões mediúnicas de desobsessão, a gente tem que lembrar que essas reuniões são fechadas, são reuniões com pessoas, né, que estudam, mas que têm uma comunicabilidade aí com os espíritos e muitas vezes de trazê-los para uma reflexão, né, sobre a vida deles, como é que estão, porque ainda querem, obsediar as pessoas, porque ainda estão buscando de forma revoltosa contra o outro ou contra si mesmos. Tá? As reuniões mediúnicas são essas. E claro, para além aí dos tratamentos da doutrina espírita, nós temos que lembrar que a busca por ajuda com profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria, é de extrema importância e vital, tá? No processo de ajuda, e não só do indivíduo, mas também dos que têm uma ligação afetiva com as pessoas que atentam contra a própria vida. Todos nós precisamos aí estar em busca não só dessa questão religiosa, e aí eu estou falando com relação à doutrina espírita, mas de todos os tipos de religião, né, ou das ramificações aí do cristianismo, né, o catolicismo, o protestantismo, e todas as outras religiões, mas mais do que isso, tá, nós temos que procurar profissionais, capacitados aí, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, toda uma equipe de saúde. Tanto é que na saúde pública, existem equipes como CAPS, que são os Centros de Atendimentos Psicossociais, tem as equipes de NASF, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, tem os PSFs, que todos nós conhecemos aí, né? São os Postos de Saúde da Família, e que tem aí equipes profissionais, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, uma gama de profissionais, temos agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psiquiatras, médicos, que trarão aí bastante auxílio também nesses casos. Caso de acolhimento, um caso de orientação, um caso de medicação também, caso de psicoterapia, um caso de visita domiciliar. Toda a saúde pública, de todas as cidades, nós temos minimamente equipes. Não temos o CAPS, mas temos o PSF, temos o NASF. Então, que a gente possa buscar ajuda e orientação também. Né? E aí, a gente chega aí nas considerações finais. Sei que o assunto é longo, tem muitas coisas a serem ditas, né? Não se encerra hoje aqui, nós temos todo setembro e não se encerra em setembro, tá? Todo
todo ano, todas as casas espíritas, em todos os locais, nós temos aí sempre palestras. Busquem na internet, no YouTube, busquem sites confiantes. Setembro Amarelo, temos vários panfletos, várias cartilhas. Vamos ler, trazer, ter informações. Tá? A gente não pode esquecer, nos momentos de aflição, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo vem de várias formas. Essa mão estendida que nós colocamos na imagem com a chave é isso. Esse simbolismo de que sempre tem alguém estendendo a mão para nós. E essa é a chave da solução aí para muitos conflitos internos e que muitos de nós não vê solução, mas nesse apoio, nessa acolhida, nesse olhar que nós temos para o outro, nessa empatia, né? Essa tentativa de se colocar no outro. Nós somos uma família universal, nós somos uma família terrena, então nós temos um dever cristão de olhar para todos. E para finalizar, aí, nós trouxemos um pequeno trecho, tá, do texto O Divino Convite de Casimiro Cunha, livro chamado Antologia Mediúnica do Natal. E o texto diz: Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros tristes da cruz, que segues de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis do Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, meus irmãos e irmãs, é isso que nós tínhamos para convidá-los hoje a pensar um pouco mais sobre essa questão que ainda nos toca de alguma forma, que nos causa um medo, que nos causa um receio, que nos causa esse tabu, esse afastamento de tentarmos compreender. Mas sabemos todos nós que estamos sobre a égide de Jesus, que estamos aí governados nessa nau e que o barqueiro, a esse que nos conduz, é nosso Cristo, irmão maior. Que possamos nos colocar numa posição não de que somos completos, que já estamos prontos, mas que possamos pedir ajuda a qualquer momento para as pessoas, que sempre há aquele que pode estender a mão para nós. Possamos agora, então, trazer aí um pouco de paz, de tranquilidade, de calmaria, tá? E que possamos aí fazer a nossa prece final. Em agradecimento a todos vocês que fizeram comentários aí no YouTube, que Deus possa abençoá-los e que possamos aí nos encontrar em outras oportunidades de estudo. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite em especial, por esse estudo. Sabemos do teu amor. É tão enorme que nos abarca a todo momento, através de vários convites que nós recebemos ao longo da nossa vida. Que possamos ter a percepção de que sempre há alguém dos dois lados da vida que está junto conosco,
a nos convidar. Pode ser o nome de amigos, de amigas, de irmãos, de pastores, de padres, de marido, de esposa, de filhos, de pais, de tios, de comunidade, de instituições. Mas sabemos que todos os lugares, todas as pessoas, sempre há essa centelha divina e que nos chama e que nos clama a perceber que não estamos sozinhos, que viver sempre é a melhor solução. Segue conosco, Jesus. Segue conosco, Deus. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e um muito obrigado